E aí, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou tentar responder uma dúvida que é muito frequente, as pessoas sempre me perguntam, e está relacionada a um conteúdo que eu já publiquei lá no Clube do Design, um artigo que se chamava Designer Gráfico Não Imprime, que é justamente essa questão: o designer gráfico precisa entregar o material impresso para um cliente? Qual que é o papel do designer gráfico e até onde vão as suas responsabilidades, principalmente se você trabalha com o design freelancer, por exemplo? Eu recebi um e-mail de uma das leitoras aqui do canal e diz o seguinte, olha só: olá, li a matéria Designer Gráfico Não Imprime buscando exatamente informações sobre essa etapa do processo e descobri que, na verdade, essa etapa não cabe ao designer. Eu expliquei isso justamente nesse artigo, eu vou deixar o link para você aqui na descrição, ok? Se você quiser acompanhar, dá uma olhada. Sou publicitária de formação e trabalho com design têxtil e estou iniciando minha carreira também como designer gráfica freelancer. Muitas dúvidas que apareceram agora têm a ver com o custo dos serviços, atendimento e agora com a impressão das peças gráficas. Na verdade, eu também já falei sobre isso, que foi naquele vídeo o lucro do designer freelancer, ou lucro do designer revendedor, se eu não me engano. Eu vou deixar linkado aí no card também. Eu já falei sobre esse assunto lá também, tá? Designer que oferece serviço de impressão, vale a pena você conferir. Gostaria de saber se normalmente os designers freelancers oferecem serviço de impressão, se isso é um padrão no mercado, mesmo você explicando que esse não é o nosso papel, né, ela colocou entre aspas, se cobram por isso. Já vi algumas orientações no sentido de cobrar uma porcentagem por acompanhamento da produção gráfica, algo em torno de 10% do valor da criação, para esse contato com a gráfica, fazer o pedido, buscar os materiais, etc. Fiz um orçamento da minha criação e ofereci também a possibilidade de fazer um orçamento de impressão. Como devo proceder? Nunca devo oferecer isso? Ofereço um orçamento numa gráfica que conheço para orçar em duas gráficas, para comparar e assim oferecer ajuda ou não. Então essa leitora, eu não vou dizer o nome aqui, questões de privacidade mesmo, tá? Ela está justamente questionando se o designer gráfico deve oferecer serviços de impressão ou se não, se ele pode oferecer uma consultoria, se ele pode trabalhar oferecendo efetivamente justamente essa mão de obra de pegar o orçamento, mandar o arquivo para a gráfica, ir lá buscar. Qual que é o papel do designer nessa questão? Bom, como eu falei naquele vídeo que eu já linkei aí, o vídeo sobre o lucro do designer revendedor, existem pessoas hoje em dia que trabalham justamente dessa maneira. Sejam designers gráficos freelancers ou sejam produtores gráficos que criam de maneira... criam as suas peças, criam seus cartões de visitas, os seus flyers e efetivamente, além de cobrar pela criação, também revendem o material impresso. Ou seja, elas contratam de uma gráfica online mais barato e revendem, claro, colocando o seu lucro em cima para os seus clientes. Então existem pessoas que trabalham assim. Acontece que isso é uma escolha. Então quem quer trabalhar dessa maneira, quem quer trabalhar com revenda, pode trabalhar com revenda, não tem problema nenhum. Geralmente, as pessoas que trabalham com revenda, novamente, geralmente isso não é uma regra, são pessoas que ainda não têm essa familiaridade com o valor que o design gráfico tem para o cliente. E na maioria das vezes cria artes de graça e tira o seu lucro apenas na revenda do material impresso. É muito comum isso acontecer, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas é a maioria ainda hoje em dia, tá bom? Então justamente por causa dessa sei lá, talvez falta de visão ou talvez desse mal entendimento, né, do que o design gráfico representa para um projeto, do que ele representa para a comunicação do cliente, do valor que ele tem, justamente por isso a gente tem muitas pessoas que fazem criação, aprendem a criar projetos de maneira bem superficial, de maneira um pouquinho mais amadora, digamos assim, e vendem material para impressão como a sua principal fonte de renda. É óbvio que também existem profissionais devidamente qualificados que também fazem isso, mas isso é uma escolha. Se você quer trabalhar como designer gráfico, como produtor gráfico, e você quer oferecer também o material impresso, isso é uma questão estratégica. É você que decide se você quer fazer isso. Então, se você deve ou não deve oferecer serviço de impressão, é uma escolha inteiramente sua. Depende do seu posicionamento, do que você quer para o seu negócio, se você realmente vai trabalhar criando e revendendo material, aí já é uma escolha sua. E aí, aqui no e-mail dela, justamente ela me pergunta o que eu fazia, como é que eu fazia quando eu atendia os meus clientes como freelancer, se eu oferecia, se eu dava consultoria. E eu vou te contar aqui exatamente como é que eu fazia com os meus clientes e talvez isso seja útil para você também, se você quiser imitar ou se você quiser seguir os mesmos passos, tá bom? Eu nunca ofereci material impresso para os meus clientes, porque é óbvio, eu já trabalhei muito tempo em uma gráfica, mas por uma questão de princípios, quando eu trabalhava na gráfica ainda, talvez tenha a ver justamente com o caminho que eu trilhei, eu não
não tinha nem como oferecer serviço impresso para os meus clientes porque eu ia entrar em concorrência. Então, geralmente, quando eu comecei a trabalhar como freelancer, eu atendia clientes da minha gráfica, da gráfica onde eu trabalhava, não era minha, do meu chefe, né? Então, eventualmente, eu só fazia o projeto gráfico e o cara já tinha gráfica para rodar o material, então eu não me metia nisso. Geralmente as pessoas me conheciam, me contratavam justamente porque eu já trabalhava em uma gráfica. Então isso é um ponto bem particular na minha vida que influenciou para que eu trabalhasse dessa maneira. Agora, depois que eu saí da gráfica, como foi que eu continuei fazendo? Como foi que eu fiz? Como é que eu fazia com esses clientes? Depois que eu saí da gráfica, eu comecei a atender principalmente clientes institucionais. Então eram escolas, eram clínicas, padarias, enfim, eram clientes CNPJ, vai lá, eram empresas, vai. E desde que eu saí da gráfica, eu já tinha essa filosofia. Eu não queria trabalhar com material impresso, justamente porque eu já estava saturado da gráfica, eu queria distância de material impresso, não queria mexer com gráfica, mexer com buscar material, mexer com papel, com impressão, não queria fazer nada disso. Então, o que foi que eu fiz? A partir do momento que eu saí da gráfica e comecei a oferecer serviços freelancer, eu desenvolvia o projeto para o cliente e sempre mantinha uma interface de contato desse cliente com alguma gráfica que eu mesmo recomendava. Mas é óbvio que eu entendo a dificuldade. Muita gente, às vezes, quando te procura, algum cliente que quer os teus serviços, ele geralmente está procurando um serviço pronto, já quer o serviço impresso, já quer receber ali tudo mastigadinho, porque muito provavelmente é o que ele espera que você entregue para ele, tá bom? Se você recebe esse tipo de cliente, muito provavelmente você já está educando ele a buscar esse tipo de serviço, ou você está mirando talvez um segmento diferente do que você espera. Mas no meu caso, como eram clientes institucionais, então na verdade, tanto clientes institucionais quanto clientes pessoa física, é muito importante você ter jogo aberto, é só você saber conversar. Então quando o cliente me procurava, olha, eu precisava fazer aqui 100 cartões de visita, você faz? E aí eu entrava na conversa e falava assim, olha, eu não trabalho com impressão, eu sou produtor gráfico, eu sou designer gráfico, eu posso desenvolver o projeto do teu cartão de visita, a gente faz um projeto bem bacana, bem legal, e você pode imprimir na gráfica que você quiser. Eu sempre falava isso, você pode imprimir na gráfica que você quiser. Mas se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar também. Eu conheço algumas gráficas, posso te indicar, posso pegar orçamento, e aí eu posso até mandar o arquivo para a gráfica, mas aí a responsabilidade com a gráfica é com você. Era exatamente isso que eu fazia. Então, você pode pensar, mas aí, você cobrava por essa consultoria? Honestamente, o meu serviço, a minha mão de obra sempre foi muito mais, não muito, mas sempre foi acima do mercado local onde eu trabalhava. Então o meu serviço ele já era mais caro, justamente porque eu tinha uma interface diferente, eu mantinha um relacionamento diferente com o cliente corporativo. Justamente porque eu sabia que o cliente ia precisar de ajuda para mandar o material para a gráfica, ia pedir alteração, ia pedir para, sei lá, colocar os arquivos em algum pendrive ou alguma coisa para ele levar para o prestador de serviço. Então eu já tinha esse entendimento, já tinha preparado os meus clientes para isso. Então a minha escolha de trabalhar com um projeto gráfico era até o momento em que eu enviava o projeto para impressão. Mandei para impressão, beleza, cliente, olha, já está lá na gráfica, aí é com você, tá bom? Aí o cliente pagava, o cliente aprovava o orçamento, o cliente ia buscar, eu não me metia nisso. Novamente, isso é a maneira como eu trabalhava, ok? O que acontecia com muita frequência? Digamos que eu precisava fazer uma fachada para um cliente, ele pedia para eu desenvolver um outdoor para ele, e aí ele queria imprimir esse outdoor. Como é que era o processo de atendimento do começo ao fim? Ok, recebia a demanda, eu criava a demanda, como eu trabalhava em uma cidade, em uma área específica, eu já tinha contato dos fornecedores que iam trabalhar, então eu já entendia como aqueles fornecedores trabalhavam. Mesmo que não fosse o mesmo fornecedor, que fosse outro, mas eu já conhecia como o mercado funcionava, quais eram, por exemplo, os outdoors, onde eles ficavam posicionados, que tipo de equipamento esse fornecedor tinha. Então, é claro, você tem que conhecer os fornecedores se você quiser oferecer esse tipo de consultoria. Então, eu já tinha um conhecimento do mercado, já sabia como acontecia aquilo ali, e aí o cliente às vezes me perguntava, poxa, Leite, você tem uma ideia, o que você acha de colocar na frente, tinham outdoors separados pela cidade inteira, é claro, né? O que você acha de eu colocar ali na frente do Bradesco, por exemplo? Será que vale a pena eu colocar ali na Yamada? Então, como eu já tinha justamente essa visão aí de que o cliente sempre pedia alguma ajuda, sempre pedia alguma dica, eu já falava para ele, olha, a gente pode fazer esse outdoor dessa maneira e você pode colocar ali na frente na frente do Bradesco. Tá, mas lá na frente do Bradesco você vai ter que imprimir isso aqui com esse fornecedor, porque é só ele que tem outdoor lá. Deu para você entender?
Você não precisa necessariamente oferecer o material impresso para o seu cliente, mas se você conseguir pelo menos facilitar a vida dele, você com certeza vai valorizar o seu trabalho e você não precisa mexer com a impressão do material, se responsabilizar por uma coisa que é terceira. Você não tem como se responsabilizar pelo material do outro. Se você está fazendo isso, muito provavelmente vai dar cagada uma hora, vai dar problema e é você que vai assumir o pepino, porque você está dizendo para o cliente que é você que faz, tá bom? Então, geralmente, o que eu faço com o cliente é basicamente isso. Eu digo, olha, não sou eu que imprimo, se você quiser uma ajuda, eu posso te ajudar, posso te auxiliar, finalizo o material de acordo com o que o seu fornecedor quiser, eu faço isso. Já fechou com uma gráfica? Não tem problema, me dá o número da gráfica que eu mesmo ligo e converso com eles para ver como é que eles querem o material. Tudo isso eu faço e tudo devidamente cobrado. Eu não coloco assim no orçamento, consultoria para impressão numa gráfica. Não, já é o preço do meu serviço, é o preço da minha mão de obra, é mais cara, mas o cliente me procura justamente porque ele sabe que comigo ele tem esse tipo de ajuda. E justamente pelo fato de eu não deixar isso explícito, de que tem gente que faz isso, né? Você vai fazer uma alteraçãozinha, tem que mandar um outro orçamento, tem que burocratizar tudo. Não, comigo não era assim. O cliente queria uma alteração, eu via que era coisa rápida para fazer, eu fazia, sem problema nenhum. O cliente vinha tipo, Lilt, eu preciso mandar esse material aqui para o fornecedor tal. Eu pegava o número de telefone dele e falava, beleza, é para mandar para ele, tá bom, me dá o número de telefone dele aí só para mim entrar em contato com ele para ver se precisa fazer alguma mudança no arquivo. Eu mesmo tomava atitude, eu mesmo fazia essa interface. Então depende muito de como você se posiciona no mercado, tá bom? O que eu te digo, na verdade, a dica que eu te dou em relação a isso é justamente essa questão de você assumir oferecer um produto, oferecer um serviço sem que você tenha segurança para entrar nesse mercado. Quer trabalhar com revenda? Quer revender material, comprar barato e vender mais caro? Você pode fazer isso sem problema nenhum. Você pode comprar o cartão de visitas pronto já da gráfica e revender para o seu cliente. Aí você oferece, olha cliente, eu faço a sua arte, já mando rodar e já te entrego pronto, vai custar tanto. Pronto, pacote fechado. Você pode fazer isso, sem problema nenhum. Se você não quiser fazer, não é seu papel. Você não precisa. Se você é designer gráfico, você não precisa imprimir. Quem imprime é gráfica, quem imprime é comunicação visual. Se você quiser assumir, não tem problema nenhum, ok? Então eu só trabalhava com criação de projetos, eu não trabalhava com material impresso, eu só oferecia a minha mão de obra. Você quer fazer um outdoor? Vai custar X. Pronto, tá bom? Quer fazer um outdoor? É X. Precisar comprar imagem, a gente compra, a imagem vai custar X, as fontes, se precisar comprar fonte é Y, você quiser alguma coisa diferente é Z, tá? Então, dentro do escopo do serviço. Você precisa de ajuda para entrar em contato com a gráfica? Sem problema nenhum, te ajudo sim, ligo para eles, como é que você quer o material, vai ser dessa maneira. Posso fazer isso até antes de criar o projeto, porque facilita a minha vida. Aí o cliente, preciso, Lilt, você pode mandar para mim, para a gráfica, minha internet que está ruim. Mando sem problema nenhum. Descrevo isso em algum lugar? Não, eu não faço isso. Se você quiser fazer, não tem problema nenhum, é uma escolha sua. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, essa questão de você oferecer consultoria para impressão, se quiser cobrar 10%, se quiser discriminar esses 10%, se quiser entregar o projeto impresso, é tudo uma questão de escolha, visão estratégica. Você quer entrar nessa jogada? Entra. Pode oferecer, pode ganhar dinheiro, pode fazer o seu serviço. Não quer? Não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa, é uma escolha sua. Você pode focar em clientes que só querem arte, só querem projeto. Você pode focar, por exemplo, em agências. Agências só vão precisar da tua mão de obra. Cliente corporativo, você pode fazer como eu fazia, dá o suporte, ajuda, entrega o material para a gráfica e depois, olha, cliente, o material está na gráfica, a partir daqui é com você. Por que eu sempre preferi fazer isso? Justamente para não assumir uma responsabilidade que estava fora das minhas mãos, que estava fora do meu controle. Se você oferece um exemplo, quem trabalha com revenda, eu sei que isso já aconteceu com muita gente. Se você está assistindo esse vídeo aqui e trabalha com revenda, isso já deve ter acontecido com você. Você manda um material para a gráfica, um cartão de visita, um panfleto, manda um panfletinho para a gráfica, você mesmo fez lá a arte, vendeu para o seu cliente a arte já junto com o material impresso, 1000 panfletinhos, você faz a arte, o cliente aprovou, você manda para a gráfica online, espera chegar, chegou, você recebe e entrega para o cliente. O problema acontece que a gráfica online é você que faz essa interface, né? Você manda para a gráfica, o seu cliente não está sabendo de nada, ele só vai receber material impresso. E aí a gráfica chega lá, imprime o seu material, devolve para você, o material vem cagado, vem zoado, vem com a cor trocada, ou o material não chega. E aí como é que vai ficar a sua situação? Seu cliente está esperando o material, você falou que ia entregar para ele, mas a gráfica atrasou com você. Aí você vai entrar naquele labirinto de desculpas, né? Não, porque eu mandei para a gráfica e a gráfica atrasou, a culpa não é minha.
Quer dizer, a culpa é sua sim. Você disse para o cliente que você entregava o material completo. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade por entregar o material impresso, a responsabilidade pelo atraso também é sua. Não adianta você falar, foi a gráfica. Claro, problemas acontecem, mas você assumiu a responsabilidade pelos problemas que poderiam acontecer. Deu para entender? Então, finalizando aqui, o e-mail dela diz o seguinte: pelo que entendi, o melhor procedimento é apenas indicar uma gráfica, caso o cliente peça ajuda, fazer um orçamento e enviar isso para o cliente. O cliente se responsabilizar pelo pagamento, pela retirada. Estou começando a me desenvolver como freelancer e agradeceria muito o auxílio com as dúvidas. Muito obrigado pelas indicações, pelos artigos e dicas. Então é exatamente isso. Se você quiser fazer como eu, você pode atender o cliente, pode deixar muito bem claro que você não imprime, mas você pode ajudar ele indicando uma boa gráfica. Olha, esse fornecedor aqui é muito bom, tem um preço bacana, mas tem esse outro aqui também. Você precisa de ajuda com orçamento? Pode deixar. Enquanto a gente está fazendo o projeto aqui, eu já peço orçamento para a gráfica, e aí a gente dá uma comparada e você escolhe depois, você pode mandar imprimir lá, beleza? Então, a prestação de serviço, ela não precisa ser uma coisa mecânica, uma coisa chata, uma coisa robótica. São pessoas, se relacione como se você estivesse realmente na frente daquela pessoa, mesmo que você não esteja. Fale como um amigo: olha, essa gráfica aqui é mais carinha, mas o material, olha, tira e queda, material muito bom. Essa aqui é mais barata, às vezes ela dá umas atrasadas, mas você pode rodar também, não tem problema. Aí tá aqui, ó, os dois orçamentos, fica a sua escolha. E aí, gostou de algum? Você quer que eu mande para algum fornecedor específico? Não tem problema, eu mando também. Então é uma questão de saber se relacionar, saber se posicionar, e você com certeza não vai ter dor de cabeça. O mesmo vale para o revendedor, tá? Então tudo isso aqui se aplica a qualquer uma das situações. O importante é você ser honesto e conseguir aí ter um bom relacionamento com o seu cliente, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que você tenha gostado do que eu falei aqui. Isso tenha te ajudado a esclarecer de alguma maneira a sua dúvida. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no Clube do Design, caso você ainda não faça parte, tá bom? Confere também os meus cursos aí na Suite Criativa, links aí na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.